Em 2021, a Justiça do Trabalho registrou mais de 52 mil casos de assédio moral no país. Esse problema pode ser minorado, ao menos no estado de São Paulo, com a ajuda do projeto 108 de 2022, que institui o selo Empresa Sem Assédio. A proposta foi aprovada em plenário e está aguardando a análise do governador para sanção ou veto. Para analisarmos o impacto da medida, recebo no Alesp Cidadania de hoje a advogada especializada em direito trabalhista, Cíntia Lima. Seja bem-vinda, doutora Cíntia. Obrigada. Recebo também o especialista em recursos humanos, Tiago Breolesi. Seja bem-vindo, Tiago. Obrigado pela oportunidade. Olha, eu queria começar repercutindo esse projeto, que é um selo que premia aí as empresas, destaca as empresas que são livres de assédio. Como é que vocês veem, sob o ponto de vista jurídico e sob o ponto de vista dos recursos humanos, a criação de um selo como esse? Doutora, por favor. Ao ponto de vista jurídico, né, a lei, o projeto, ele está buscando fazer com que a empresa se conscientize pelo meio ambiente de trabalho e tenha, assim, responsabilidade em fazer um ambiente saudável, tanto físico e tanto mentalmente para o funcionário. Para mim, a iniciativa é boa. Assim, tendo uma conscientização, com certeza vai ser evitados muitos atos abusivos em vários sentidos. Uhum. Tiago, como é que vocês, dos recursos humanos, veem uma iniciativa como essa? E por acaso nós estávamos até conversando nos bastidores esse assunto, e o que me chama a atenção, e sim, eu acredito que é um ponto positivo, pode ser um ponto positivo para as empresas, mas mais que o selo de certificação como é que o selo pode agregar, como que esse selo vai agregar as questões educacionais, de informação, de acesso mesmo aos colaboradores da empresa. Então, sim, de uma forma geral, eu penso que seja uma atitude, um selo de certificação positivo. Doutora Cíntia, agora vamos para a questão prática. O que na lei tipifica o assédio? E aí eu queria já acrescentar aí nessa dúvida, a gente sabe que no ambiente de trabalho é muito comum as pessoas fazerem brincadeiras umas com as outras. Aqui a gente está aqui no estúdio, todo mundo tem apelido. Ninguém me chama de Melissa, todo mundo me chama de Mel, que é um apelido carinhoso. Cada um tem o Soró, tem o Santos, aqui a gente tem o Juninho que está aqui conosco no Switcher. Cada um tem um apelido carinhoso, nada pejorativo. O apelido em si, dentro desse ambiente laboral, também entra nessa tipificação aí de assédio, de assédio não, de uma situação pejorativa que gera um assédio? A pergunta ela é bastante abrangente, porque assim, para caracterizar o assédio, né, como que é? Na verdade, são 3 fatores de assédio, que é a agressão moral, o assédio moral e o assédio sexual, né? O que é a agressão moral? É que por um ato só do empregador, no caso nós estamos falando aqui de um ambiente de trabalho, por um ato ofender a dignidade da honra, a fama e até mesmo física do empregador. Por exemplo, pode ser uma agressão física, né? Isso aí é uma agressão moral. No caso, o que seria o assédio moral, no caso? São atos que ofendem o trabalhador no sentido psicológico, físico e mexe com o ambiente de trabalho dele, como, por exemplo, até apelidos carinhosos, como Mel, né, ou outros, ok. Mas quando o apelido extrapola e quando ofende aquele que está sendo apelidado, então ele tem que procurar e também externar o seu incômodo, certo, né, no RH, ou o seu supervisor, para que isso possa também ser investigado, colocado em pauta e aí ser amenizado. E também existe o assédio sexual também no caso, né? O que é o assédio sexual? É a conduta, muitas vezes não muito clara, do assediador, com palavras, atitudes, com intuito, propósito de ter vantagens sexuais, né? É importante dizer que a vítima ela não pode ser conivente com aquilo. Por exemplo, se o assediador está falando ali sobre assuntos de intimidade, impertinente, ela não pode entrar na conversa também, ela tem que se mostrar que é contra a vontade dela, né?
E tudo isso ocorre, o assédio, né, o abuso, tanto moral quanto sexual, a agressão, ela pode ocorrer entre o dono da empresa e o funcionário, o preposto da empresa e os seus subordinados, entre empregados e empregados, e aí você vê que não existe subordinação, até mesmo poder, e também acontece de uma forma não muito corriqueira, que é o funcionário agredir o seu superior. Também existe aí a questão do assédio. Tiago, quando chega para vocês do Recursos Humanos uma denúncia dessa natureza, como é que é o protocolo? É comum, por exemplo, as empresas, você é uma analista de recursos humanos, então quer dizer, você trabalha com várias empresas aí dentro do seu dia a dia de trabalho. É comum as empresas criarem protocolos para inibir esse tipo de conduta? É comum. O que vai definir é o perfil da empresa, então para cada empresa tem protocolos e processos diferentes. Talvez esse assunto venha tomando uma frente maior pela área de diversidade e inclusão, então nesses últimos anos que as empresas nacionais, multinacionais, sejam elas de pequeno ou grande porte, mas que existe essa área de diversidade e inclusão, esse assunto começa a tomar frente e ter uma importância dentro da instituição. Quando nós recebemos, e aí eu vou dizer pela minha experiência, né, quando nós recebemos alguma denúncia ou alguma possibilidade é avaliado. Então, nós primeiro tentamos entender quais foram os contextos para depois tomar as iniciativas. Mas, mais que tudo isso, a área de recursos humanos ela tem uma preocupação de acolher a pessoa. Porque uma vez que ela expõe um assunto que pode gerar um constrangimento talvez para ela, para a empresa, nós, da área de recursos humanos, temos a preocupação e aí envolve o processo de empatia, então de acolher a pessoa e de entender como que ela está naquela situação para tentar tomar as providências. Mas primeiro cuidar da pessoa, e aí depois a gente vai entender todo o contexto. Doutora, a senhora vê com bons olhos essa questão de criar esses protocolos por iniciativa própria? A gente sabe que, e aí eu vou colocar até uma outra questão aqui junto, porque a gente sabe que para empresas de grande porte, isso tem ali digamos assim, tá mais fácil, né? Mas a gente também tem que pensar nas empresas pequenas que também tem essa possibilidade de um assédio moral e que tem que inibir, porque obviamente que isso pode ser judicializado. Como é que a senhora vê essa questão efetivamente dessa criação de protocolos? Sim, e da iniciativa própria, né? Sim, eu vejo com bons olhos, lembrando que a empresa ela tem o poder de direção. O que significa isso? O empregador vai dizer como que é feito o serviço, ele vai fiscalizar, ele vai ordenar, tá no poder dele fazer isso. Então ele pode criar regulamentos internos, né? Que mostre ali, olha, seja educado com seu colega, mostre simpatia, mostre ajude, sem palavrão, sem comportamento. Então, é bem-vindo, e isso não é só para as empresas grandes, e é muito bem-vinda para as empresas pequenas também, do nosso bairro, essas que vão fomentar o nosso comércio, né, de fato, que dão o trabalho para a maioria dos cidadãos, né, assim, de bairro. Então, assim, pode ser, sim, uma iniciativa, independente do projeto de lei ser aprovado ou não. A empresa ela tem esse poder de direção para fazer essa questão, para cumprir essa questão social também, cidadã da empresa. Agora, eu queria até colocar uma outra questão aqui, que eu acho que é bem pertinente, porque muitas vezes quando a gente, como consumidor, vai buscar um produto, quando a gente vê que tem uma empresa com uma responsabilidade, com um selo de responsabilidade adquirido, a gente, obviamente, que isso nos faz ter uma ligação muito melhor com essa empresa. Como é que vocês veem isso também? Porque, de alguma forma, vocês, do Recursos Humanos, têm um papel ali muito, muito visceral nisso, né? De motivar e de fazer com que essa imagem dessa empresa chegue para o público de uma forma, da melhor forma possível, para, obviamente, essa empresa ter sucesso no mercado, Sim. né? E muitas empresas acabam por utilizar algumas certificações para o benefício próprio, mas mais que isso, quando eu venho esse selo de certificação, como que eu posso também educar, orientar,
compartilhar conhecimento para os meus colaboradores ou colaboradoras. Então, independente se é uma empresa de pequeno ou grande porte, né, e os protocolos, sim, eles vêm para direcionar todos que estão ali presentes no dia a dia profissional, de como que então eu vou explicar para a pessoa o que é um assédio, quais são os caminhos que ele pode seguir caso aconteça. Então, é de fato trazer o senso de educação nesse momento. E aí fica muito mais fácil, sabendo para quais caminhos eu posso seguir, fica mais fácil para eu tomar decisão de acordo com o que pode acontecer comigo. Né? Doutora, tem uma questão aí que na pesquisa que eu fiz para a gente conversar aqui hoje sobre esse programa, sobre esse assunto, foi muito comum, que das pessoas falando que vem uma grande dificuldade em fazer prova para comprovar o assédio. E aí além dessa dificuldade, as pessoas relataram também de indenizações muito baixas, de um processo até um pouco dificultoso, assim, no sentido de que você tem que reviver aquela situação, você tem que expor para muitas pessoas aquela situação. Como é que esse trâmite jurídico, como é que se faz prova para um caso como esse? Realmente essa questão do assédio, ela é muito dolorosa para quem sofre. E realmente um processo, ela vai reviver todas essas situações. Como que ela vai provar? É com testemunha, é com carta, é com e-mail, é por mensagens. E é preciso provar, porque é necessário provar. Hoje existe também a questão das gravações, né, que foi aí está sendo vetada pelo judiciário, né, não está mais aceitando. Se a pessoa que está sendo gravada não sabe, o judiciário não está aceitando como uma prova, mas o juiz não vai deixar de ouvir. Né? E realmente essa é a questão mais delicada de um processo de assédio, a pessoa reviver aquilo, a intimidade dela está sendo exposta, né, para pessoas, para um juiz, às vezes a mulher se sente constrangida, porque muitas vezes o advogado da empresa é um homem. Então, assim, é a parte mais difícil no sentido, mas não é impossível. É muito simples. Existe a conduta, tipificou, o juiz ele vai majorar, inclusive sobre os valores baixos que você acabou mencionando, né? Com a reforma trabalhista, hoje o juiz ele vai ter ali, ele vai ter que julgar também se o assédio ele foi de porte pequeno, médio, grave ou gravíssimo. E como que funciona a indenização? Se o juiz entender que aquela ofensa ali, por exemplo, a ofensa vem de o dano pode vir de várias formas, como por exemplo uma instituição bancária com funcionário, colocar o nome dele, de repente ter alguma advertência porque o nome dele está nos órgãos de negativação. O juiz pode entender que essa atitude seja uma ofensa pequena, então vai ser indenizado por 3 vezes o salário dele. Se for médio, 5, se for grave, 20 vezes o salário, se for gravíssima, 50 vezes o salário. Então, realmente, com a reforma trabalhista, ela um pouco que tabelou, majorou, valorizou o ato, vamos dizer assim. Aí, de repente, por isso, as pessoas se sentem não se sentem indenizadas com aquele valor, né? Doutora, acho que aqui até cabe um comentário aqui, sobre essa questão do advogado muitas vezes ser homem. A gente aqui costuma ver muitos processos e tal, e aí a gente tem visto muito o advogado usar a estratégia de ofender a própria honra da vítima. E aí isso é algo muito complicado, uma coisa que em alguns membros da OAB a gente já teve aqui em conversa falando sobre isso, sobre essa postura do advogado diante de uma situação como essa, que é, na verdade, um reflexo de sociedade, mas que acaba trazendo uma dor muito grande. Acho que, de alguma forma, isso acaba inibindo ali dentro do processo, até a própria atitude da vítima, né? Sim, aí nós estamos falando de uma situação realmente constrangedora para a mulher. Já aconteceu comigo, de eu ir para a audiência com a minha cliente, né? E ela sofreu assédio, no caso um assédio sexual. Chegar na audiência, é um juiz homem, né? Aí o advogado da empresa também homem.
e de repente os dois começarem a conversar sobre outro assunto que não é o do processo, falando de cavalos, falando de aras e etc. E qual que é a segurança da pessoa que sofreu ali, que está sendo questionada? Tá certo, é uma conversa ali, antes da audiência, ok, mas precisa haver o cuidado, né? Porque nesse caso nós fizemos um acordo, mas será que a reclamante vai se sentir segura vendo o juiz sendo muito amigável com o advogado da outra parte? No sentido, é complicado e precisa haver uma conscientização. Por isso que eu acho que o projeto é bom e sendo a lei aí aprovada, é uma conscientização para todos, para todas as classes, né? Não só para o trabalhador, para todos. A questão, na verdade, nesse caso, não é propriamente do dinheiro, mas da questão do quanto ela foi exposta, né, dessa vítima foi exposta. Então é realmente algo muito complicado e aí uma insegurança de fato muito grande. Agora, Thiago, na sua experiência aí com várias empresas, você vê que a gente pode criar com um selo como esse um movimento de mercado no sentido de que a empresa começa a ter como norte, como objetivo, ter o selo para se orgulhar de dizer, olha, eu sou uma pessoa certificada, eu sou uma empresa, melhor dizendo, certificada, eu respeito os meus colaboradores. Sim, eu penso que pode dar certo, a empresa pode utilizar, mais uma vez, como uma visibilidade para ela nas mídias digitais. Isso torna-se comum, né, uma vez que a empresa tem um certificado nacional, internacional, ou como este, que se tramitado pode sim gerar bons frutos para as empresas. Então sim, eu acredito que as empresas podem utilizar de bom fruto e mais que isso, quando nós vamos, por exemplo, indicar uma vaga ou divulgar uma oportunidade, nesse momento é mostrar para as pessoas que se elas vierem para a empresa, nós temos esses protocolos, nós temos essas atividades internas e para a pessoa se sentir segura, né, ou seguro. Então sim, eu dei um exemplo aqui, mas durante o processo seletivo, depois que a pessoa inicia as atividades na empresa e no início ali das atividades, nós demonstramos essa área, essa atividade, que nós nos preocupamos com eles. Então, eu vou dar um exemplo, né? Todos os colaboradores que iniciam na empresa no qual eu atuo, lá no finalzinho da integração, nós falamos da importância desse assunto. Então, nós compartilhamos os canais de ouvidoria, seja por e-mail, seja por telefone ou pelo um site, e aí nós, de fato, divulgamos isso no início. Tá? Então, a nossa intenção é fazer com que a pessoa que inicie saiba quais são os caminhos para buscar apoio, se necessário ou quando necessário, para que a pessoa de fato tenha conforto e segurança que, se acontecer, sabe quais são os caminhos. A gente não pode esquecer a importância desse marketing social, né? Então, para os demais, para os consumidores, ter ali, comprar de uma empresa que tem um respeito pelo funcionário, tem um valor agregado aí muito importante. Agora, doutora, voltando para a parte prática, a gente sabe, quando a pessoa é vítima de assédio, a quem ela direciona o processo? É ao assediador ou é a empresa? Essa é uma questão. E aí, quando a gente fala dessa questão do assédio, se a empresa se omite de alguma forma, e aí, por exemplo, nesse caso, se de repente ela não teria a responsabilização inicial, ela pode passar a ter essa responsabilização? Uhum. É bom nós assim colocarmos uma situação que o assédio ele pode ser tanto visto na área civil quanto na trabalhista, vai depender da relação de trabalho. Se a relação de trabalho for CLT, é a Justiça do Trabalho, é aí o âmbito que nós vamos assim conversar. Então, qual que é a primeira? Ela tem que procurar se expor para alguém. Assim, existem várias situações. Se ela está sofrendo um assédio do próprio dono, para quem que ela vai recorrer? Uhum. Né? Então, é complicado. Vamos ver uma outra situação, de um preposto, um gerente, para quem que ela vai recorrer? Mas se ela está sofrendo um assédio de um colega, olha,
meu gerente, ela vai até o RH, vai expor a situação e ali a empresa ela tem dever de investigar, de fiscalizar. A empresa ela tendo essa iniciativa, como bem o Thiago explanou aqui para nós, explicou, tendo a iniciativa, ela já se previne de lá na frente se o funcionário entrar com um processo, que ela, olha, eu tomei atitude, eu fiscalizei, eu mandei a pessoa embora, então ou eu adverti, ou eu dei uma suspensão. Então a empresa ela precisa ter uma atitude. Olha, eu fiscalizei, não era do jeito, nós conversamos, nós tiramos a situação a limpo, depois eles começaram a conversar, viraram colega, daí agora que ela saiu da empresa está processando. Então aí você vê uma situação que de repente nessa situação que a empresa investigou, que a empresa viu que de repente que não foi daquele jeito e a pessoa de repente se retratou, continuou conversando, depois ela não pode, saindo da empresa, entrar com um processo falando que ela sofreu assédio, porque ela já perdoou, já houve o perdão tácito. Mas voltando à questão, a empresa ela precisa ter uma atitude para ela se prevenir de ser condenada no futuro, com certeza. Muito bem. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a Alesp Cidadania está de volta. Voltamos com a Alesp Cidadania. A gente está falando de um projeto de lei aqui da Assembleia que cria um selo de empresa sem assédio. Essa é uma iniciativa aqui importante da Assembleia para que a gente tenha a diminuição dos casos de assédio no ambiente corporativo. Agora, Tiago, uma situação de assédio numa empresa pode contaminar a empresa inteira? Como é que funciona? Como é que vocês administram uma situação como essa? Pode sim. Principalmente nas mídias digitais, onde a informação é compartilhada e chega um momento que a gente não sabe qual é a fonte e até onde essa informação foi. Então, sim. Tá? E aí, citando um exemplo, poxa, imagine que se um colaborador ou colaboradora esteja sendo assediado ou assediada, para ela, as atividades dela, ela pode ser comprometidas. Afinal de contas, vai vir emoções talvez de medo, de raiva, e aí a atividade dela vai ser comprometida. Agora imagine que se os colegas que estão ao lado dela estão vendo também o assédio e que de uma forma indireta acaba tomando essa frente, então imagine que de uma pessoa a equipe inteira vai começar a ter uma desmotivação e uma não contribuição na área. Né? Então sim, pode interferir bastante. E é delicado, né? É uma questão bem delicada, bem complexa aí de lidar. Agora, doutora, tem uma outra questão que acho que é importante a gente colocar na nossa conversa, que tem muita empresa que cria uma norma interna de proibir os relacionamentos, até para, me parece, inibir a questão do assédio ou o que os funcionários tragam para dentro do ambiente de trabalho, problemas de casa, né, efetivamente de casa. Isso é legal? A senhora vê que realmente é uma questão que pode, de fato, ter um efeito nesse sentido de diminuir o assédio? Sim. Então, como nós falamos aqui um pouquinho, né, a empresa ela tem o poder de direção. Ela pode criar as suas leis internamente, né? Então, muitas empresas evitam esse tipo de situação exatamente para se prevenir lá no futuro. Uma briga, uma depressão por conta disso, e aí, de repente, a colega de trabalho, envolvimento e todas essas coisas, né? Então, é legalmente aceitável, existe o poder da direção da empresa e as empresas elas tomam essas atitudes. É claro que existem as exceções, né, que nós acabamos conhecendo um casal de muito tempo, se conhecem no trabalho e permanecem na empresa, mas é preciso haver maturidade dos funcionários, nesse sentido de não levar isso à empresa, né, esperar amadurecer o seu relacionamento ali com os dois, sem deixar
ser visível, às vezes até para os colegas, dando certo, casando, olha, chega no empregador e coloca a situação. Tenho certeza que esse é o melhor caminho, porque embora a empresa, a gente posso falar assim, eu estou falando nesse sentido até da empresa pequena, né, que ela está ali mais tete a tete com o funcionário, dono da empresa e o funcionário em si, levando isso, eu tenho certeza que muitas vezes que no final, quem vai ser o padrinho vai ser o dono da empresa, né? No caso. Pode acontecer. Sim, acontece. O Thiago, enquanto a senhora falava, o Thiago estava acenando com a cabeça. Como é que administra essa questão sem ser invasivo ali, com o relacionamento dos outros, né, efetivamente? Porque vocês têm ali um papel que é delicado, de administrar todo o bom ambiente de trabalho e não interferir ali na vida pessoal de cada um dos funcionários. Como é que funciona? É muita conversa, né? É muita comunicação e, de fato, eu concordo, precisa ter uma maturidade dos dois para que isso não interfira no dia a dia de trabalho. Algumas ações de empresas que eu vejo que é comum podem existir casais, contanto que não sejam do mesmo setor, ou da mesma diretoria, ou do mesmo andar. Isso eu vejo que é mais comum ultimamente. Mas a maturidade em si do casal e fazer com que isso não interfira no dia a dia profissional é um desafio. Então, levar os problemas profissionais para casa. E aí, imagine, os dois que até então têm um bom relacionamento, passa a ter um relacionamento não tão agradável, porque estão trazendo os conflitos da empresa para casa e fazer com que isso torne-se um relacionamento agradável é um desafio para eles e para a empresa, né? Mas talvez mais para o casal. É um desafio muito maior para eles. Então, a gente dá como conselho não discutir problema de trabalho no jantar e não discutir na hora do almoço o problema de casa. Com certeza. Né? Então, assim, para deixar bem separadas as coisas para que isso não tenha nenhuma interferência nem numa coisa nem em outra. Sim. Agora, doutora, voltando aqui à questão do processo do assédio, como é que é o passo a passo desse processo? E aí, de novo, com essa preocupação da revitimização dessa vítima, né, que tem que passar por esse processo repetidas vezes. Reviver, né, assim, a situação, né. O processo começa desde o atendimento do advogado que vai até uma sentença, né. Eu procuro sempre, realmente faço muitas perguntas para as vítimas e, de fato, como o juiz estivesse perguntando, porque o juiz ele não conhece, a pessoa não conversou ali intimamente com a vítima, né? Então eu tento ser mais clara e às vezes até mais dura para ela receber e ver para ela tentar viver um pouquinho o processo, né? Para ela saber o que está esperando ela, porque eu sempre falo, não pense que você vai entrar com um processo e a empresa, e o preposto da empresa vai falar que você está falando toda a verdade. Eles vão falar que é mentira, vai colocar outra pessoa para uma testemunha dizendo que não, falando ao contrário. Então é importante sempre a vítima saber disso, né? Estar certa do que ela quer. E ela vai reviver sim a situação, né? Então ela precisa ali ela precisa de provas, como eu já falei, pode ser por mensagem, pode ser por e-mail, testemunha. Né? Isso é muito importante, às vezes não tem escrito, mas tem testemunha. Então, é muito importante aí esse antes do processo. E o processo, ele dura, às vezes, 3 anos. Ela vai ficar 3 anos nessa ansiedade. Né? Vai haver audiência, vai ter esse confronto, ela vai olhar para o agressor dela, muitas vezes em audiência. E aí ela vai mexer com as emoções dela, né? Como o Thiago estava falando, né? Medo e o que acontece. No assédio, mexe muito com o foro íntimo e existe muita depressão, né? As emoções assim, que faz a pessoa se sentir muito mal. Vou falar um termo que eu já ouvi muito dos funcionários reclamantes, assim, me faz sentir um lixo isso aqui, né? Então ela vai reviver tudo isso. Então é muito importante que a pessoa que vai passar por um processo saiba o que ela vai viver. E aí, às vezes, provavelmente, isso pode inibir muitas pessoas, né? E aí a gente pode até colocar
dentro dessa estatística que eu coloquei no começo do programa de 52 mil casos de assédio, só de assédio moral, que pode ter muito mais pessoas que acabam não levando adiante. Agora, Thiago, você comentou da sua empresa que vocês têm um protocolo ali já no treinamento, ou seja, a pessoa entrou na empresa, ela já sabe qual que é o protocolo nesse caso. Mas aí acontece o assédio, como é que vocês fazem? Bom, existem muitas empresas têm alguns canais de comunicação, então pode ser via e-mail, site ou por telefone, aí a pessoa pode se identificar ou não. Então, a partir desse momento que a pessoa busca esses canais de informação, essa informação vai até um comitê, 2, 3 pessoas específicas da empresa que vão receber essa informação e vão tomar as providências. O que vai acontecer depois vai variar conforme o assunto. Mas de praxe é dessa forma. O mercado hoje, e aí eu vejo algumas startups que estão vindo para ajudar esse compliance, de ajudar as empresas a agilizar essa informação, a tomar uma decisão mais ágil, de forma mais ágil, para que de fato isso não seja moroso dentro da instituição, porque pode gerar diversos constrangimentos. Você falou no começo sobre a questão de acolher a vítima, mas você vê que o assediador ele tem meios de mudar, vocês trabalham também nesse sentido do assediador melhorar, no caso eu acho que a grande questão aí nesse exemplo que eu estou dando é do assédio moral, efetivamente. Você acha que tem condições de, dentro da organização, criar também uma forma que esse chefe, no caso, melhore a sua relação interpessoal aí com os demais funcionários? Sim. Talvez uma ação, depois do acolhimento e entender o que aconteceu, se fizer sentido, direcionar aquela colaboradora ou colaborador para uma outra área que não seja aquela do possível agressor ou agressora. Até para a pessoa não deixar de participar, de vivenciar o mesmo ambiente da pessoa, do possível agressor. Isso pode ser uma das primeiras ações que a empresa pode tomar. Mais que isso, depois de averiguar e entender se de fato aconteceu, aí a empresa pode tomar diversas atitudes, como demissão, justa causa, enfim, aí depende muito do que de fato aconteceu. Doutora, aí nesse caso eu queria já também jogar para o jurídico, né? Nesse exemplo que a gente está dando, o assediador ali cria ali firma um compromisso com a empresa de que ele de fato mudou, que ele vai melhorar suas relações interpessoais. Essa vítima, a senhora recomenda que ela permaneça nesse setor? Como é que a senhora vê essa questão aí, até para o desenrolar desse processo de assédio? Como é que funciona aí dessa parte jurídica? De início, sempre eu vou dizer para que mude a vítima de setor, do ambiente, do grupo, né, do seu assediador. Agora, vai depender da situação. Eles conseguiram se perdoar, né, conseguiram se entender, conseguiram superar aquela situação? Se conseguiram, ok, ali é um exemplo, ali é uma situação que todos amadureceram. Lembrando que uma vez a vítima perdoando, convivendo, sendo risonha com seu agressor, mostrando que está tudo bem, saído da empresa, ela não vai poder reclamar que ela sofreu assédio, porque ali ela teve um perdão. E é muito importante isso que o Thiago falou, do sentido de moldar a vítima de setor, porque mostra que a empresa está preocupada. Ela mudou, houve ali, eles conversaram, mudou, a vítima do setor está trabalhando em outros projetos, com outras oportunidades. A empresa teve uma atitude, e isso vai colaborar para ela, se eventualmente essa pessoa for reclamar isso no futuro numa ação, porque a empresa teve a atitude de mudar a pessoa ali do ambiente. Agora, Thiago, a gente sabe que a gente tem que colocar essa questão que é importante aqui para a nossa conversa. Existem algumas denúncias que elas efetivamente não são comprovadas, óbvio. Chega a informação ali para os recursos humanos, ele vai fazer uma apuração do que aconteceu para não ser injusto com ninguém, e aí vai tomar atitude.
tem algum caso, efetivamente, que isso não se comprova. Era uma questão pessoal e a pessoa jogou para outro campo. E aí, como é que a gente faz? Como é que vocês fazem qualquer fórmula mágica aí para que isso não contamine, de fato, os demais funcionários e o clima da empresa? É muito delicado, né? Uma vez que o relacionamento ele já foi desgastado, na prática, o colaborador ou o líder, liderado, ou as pessoas que possivelmente vivenciaram essas situações, acaba, de alguma forma, o relacionamento acaba sendo bastante prejudicado. Uma das ações que a gente costuma fazer é, de fato, assim, poxa, se a pessoa está direcionada para outro projeto, muda o ambiente, então faz com que a pessoa, de fato, tenha o menos de contato possível com a pessoa. Tá? Agora, é claro, a área de recursos humanos ou as pessoas que estão envolvidas ali diretamente com as pessoas, pode ter um ponto de observação das atitudes, das informações, de tudo que está sendo vivenciado ali com aquele possível agressor durante um determinado período. Então nós vamos avaliando a postura, as atividades, o que foi feito, se outras pessoas trouxeram outras informações para que a gente possa tomar outras decisões. É bastante delicado o pós, mas de pronto, o que eu sei e pela minha experiência é que assim, o relacionamento acaba sendo bastante prejudicado. E aí a gente precisa tomar outras atitudes para que isso, para que não prejudique os dois relacionamentos. Doutora, eu queria que a senhora desse também a sua opinião sobre o ponto de vista jurídico, porque eu acho que esse é um ponto muito delicado, porque afinal de contas você acusou de um crime e esse crime não se confirmou. Então há também outras implicações aí no meio desse caminho, né? De fato, sim. As implicações mais humanas, assim, no sentido humano de interno, né, no caso. Mas existe um fato que o que acontece, quem alega tem que provar. Então, assim, fica complicado para a empresa, né? Se a pessoa levou, ela investigou e não viu, e a empresa tomou um cuidado, a empresa ela tem que tomar alguma atitude. De fato, mesmo não sendo comprovado. Então, o que é melhor para a vítima? Perguntar para ela o que é melhor para vocês. Quer que eu mude você de setor? O que você quer que eu faça? Né? Como que eu posso te ajudar? Isso é bom. E, de fato, quem alega tem que provar. Como que a empresa vai agir sem ela não ter prova? Ela não pode demitir. Como ela vai demitir o agressor que está sendo acusado de uma agressão, demitir por justa causa se ele não tem prova? Ele vai entrar com um processo contra a empresa dizendo que ele foi mandado embora sem causa, por justa causa, sem fundamento. Uhum. Então, assim, a empresa ela fica... Quem que está certo? A única sugestão que eu sempre falo com a pessoa, e de fato eu direciono, se lembra dos fatos, tenta descrever, relatar o máximo de informações possíveis para que, de fato, assim, dentro desses fatos, é o que vai ser averiguado. Sim. Né? Porque muitas vezes vem a informação, mas, não lembro, não sei. Então, não sei direito, mais ou menos assim. Então, depois do acolhimento, o que de fato é necessário fazer, pelo menos eu direciono, lembre-se dos fatos. Diante disso, a empresa vai tomar decisões cabíveis, mas fatos é importante. E a gente não pode deixar de mencionar que isso é extremamente delicado. Sim. Porque a vítima, no que ela está sentindo ali naquele momento, ela pode achar que você está desconfiando dela, que você está sendo também num comportamento assediador com ela, ou que está sendo conivente com o assediador. Então, quer dizer... É complexo, não é algo assim que você tem de fato um protocolo firmadinho e que todos os casos vai ser só aquele protocolo, né? Sim. O profissional de recursos humanos nesse momento, ele tem uma linha muito tênue de entrar no contexto. Né? Então, é mais que ter um processo de empatia, é saber até onde eu posso ir nas informações, de como eu posso auxiliar a pessoa. Quando eu trago a questão dos fatos, independente do que aconteceu e depois do acolhimento, lembre-se dos fatos e relate. Mais que isso, não costumo
entrar não. Uma coisa importante assim dizer, que nós até conversamos antes um pouquinho, que nós estamos tratando de pessoas, né? Então, assim, é muito complicado, por isso que existe a tipificação do assédio, existe também a constância, às vezes, diferente de uma agressão física, né? Diferente de um assédio sexual, mas também existe a constância, de repente, de uma atitude, de uma humilhação, né? É uma constância. Então, às vezes, um fato isolado, como nós estamos lidando com pessoas, né? Pode ofender, mas de repente a pessoa a vítima que está falando que é um agressor, não quis ofender, mas ela se sentiu ofendida, né? Daquela forma. Então, ela levou, pode ser uma situação dessa, que a pessoa se sentiu ofendida, daí levou para a empresa não conseguiu averiguar que de fato é isso. Bom, agora o agressor e a vítima já sabem qual é o ponto ali que não pode, olha, não vem me chamar aqui de barbinha. No caso, eu não gosto. Ela se sentiu invadida. No caso, ele se sentiu invadido, né? Ofendido, no caso. Então, já sabe. Você veja, então, que existem várias formas de um assédio. E também tem essa questão da continuidade. Né? Doutora, a gente já está acabando o nosso tempo, mas eu queria fazer uma última pergunta que eu acho que é importante aí nesse mundo que a gente está vivendo, que tem muita coisa relacionada com a internet, tem muita empresa que contratou funcionário, não combinou com ele, por exemplo, as dancinhas do TikTok. E aí força o funcionário a fazer uma dancinha. Isso pode ser considerado um assédio? Claro, porque forçar não existe. Eu contratei, a empresa contratou o funcionário para dançar, foi dito isso, está ali no regulamento, né? Todos fazem, tal. Não, ele não pode forçar. Existem até os funcionários que gostam, que se divertem, né? Deixa comigo que eu faço, né? Esse, voltando a dizer, que os próprios colegas vão dizer, se ele amanhã entrar com um processo dizendo, eu fui forçado a fazer a dancinha lá do TikTok, opa, não era assim não, ele pedia para fazer, deixa comigo. Então, realmente, existe, a empresa não pode forçar, se o empregado não quiser, não tem como se expor dessa forma. E existe aqueles funcionários que gostam, que se predispõem a fazer, né, as dancinhas. Muito bem, eu queria agradecer a presença de ambos aqui. Importante, é um assunto que é pertinente a todos nós e é um assunto que a gente precisa de fato debater para entender as relações de trabalho, das relações de trabalho saudáveis, como é que ela se dá. Então a gente está aí, como eu falei no começo do programa, esse projeto foi aprovado aqui em plenário, ele seguiu para sanção ou veto do governador e a gente aguarda que a gente tenha aí no estado de São Paulo uma possibilidade de uma legislação nesse sentido para, de fato, destacar empresas que têm aí essa função social, esse compromisso social. Obrigada, Thiago. Obrigado. Você vai fazer seu agradecimento, por favor, doutora, também? Bom, obrigado pela oportunidade. É um assunto, sim, que devemos falar e comentar e trazer, de fato, para o nosso dia a dia profissional. Mais uma vez, se um dos pilares hoje que está em evidência, e eu espero que continue sempre, por muito tempo, a área de diversidade e inclusão, e esse assunto é um dos assuntos principais, assuntos que estão envolvidos nas sub-áreas, para que a gente tenha, de fato, consciência o que é e quais caminhos eu devo seguir, caso aconteça. É isso mesmo. Eu me sinto muito agradecida por você ter me convidado para participar dessa pauta. Muito inteligente, muito ativa, algo que realmente acontece, sempre aconteceu, sempre, não é de hoje, não é da era online, né? Sempre houve esse assédio para o mais fraco, que aí é o trabalhador. Então, fico muito contente de poder trazer aqui com vocês, assim, essa conversa, esse diálogo, e aí tentando também torcer para essa lei, né, se for da vontade, né, passar, ser aprovada e com certeza vai ser bem-vinda. Ok, muito obrigada a ambos. Esse foi mais um Alesp Cidadania. Obrigada a você que ficou conosco até agora. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Obrigada e até a próxima.